Deus. Hoje nós vamos trabalhar Lucas 14, 15 a 24, você já recebeu lá no grupo, no grupo da igreja a informação, né, mais cedo, divulgando aí a nossa parábola. E nós estaremos aqui trabalhando sobre a parábola da grande ceia ou do grande banquete. O nosso tema vai ser sobre a graça, uma graça estendida, que é o objetivo da parábola, mostrar que a graça de Deus se estende a outras pessoas também. E nós vamos mostrar isso aqui após uma rejeição de um grupo. E eu queria apenas esclarecer a questão de maneira mais prática, o significado de graça. O que é graça? Graça é quando você recebe e não recebe por mérito, recebe porque você precisa. Conta-se que um professor identificou um aluno pré-adolescente e este aluno tinha más índoles e certa feita ele resolveu, sabendo que ele era de um local pobre e até violento, ele resolveu então comprar algumas coisas e levar para este aluno. E quando ele estava subindo para a casa dele, esse mesmo aluno, escondido, jogou uma pedra na cabeça dele e ele então desmaiou e ele foi lá, saqueou aquilo que era para ele mesmo, sem saber, e levou para casa. Aquele professor melhorou da tontura, voltou para casa, no outro dia comprou tudo de novo e chegou na casa deste menino. E o pai então disse para ele: olha, não dá porque ele não merece, porque foi ele que ele apedrejou ontem. Aí o professor disse: eu sei que ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça, isso é graça. E é assim que Deus faz conosco, e aqui estamos por causa da graça de Deus. Nós hoje trabalharemos esse texto de uma maneira um pouquinho diferente. Eu não vou ler todo o texto, vamos ler trabalhar as partes do texto. Só contextualizando aqui, nós estamos diante de alguns ensinamentos de Jesus. O capítulo 14, versículo 7 em diante, o Senhor Jesus está falando a respeito de convidados para uma festa, que eles chegam e escolhem os primeiros lugares. E ele vai então mostrar que isso não deve acontecer, sendo que depois ele fala que você deve chamar para o seu banquete aquele que não pode lhe oferecer de novo alguma coisa em troca, porque assim você está abençoando realmente uma vida. E aí cai naquela questão da graça, não porque eu vou fazer, porque aí eu vou merecer de volta, e ele então não merece, porque não pode me devolver, mas ele precisa, então dou. No versículo 15, que é o início do nosso texto, nós encontramos então uma afirmação de um dos que estavam ali. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A partir desta informação, essa informação ela é identificada dentro do ministério de Jesus. São seguidores de Jesus, são discípulos de Jesus, e eles caminham com Jesus, e eles estão ali tomando uma refeição com Jesus. Eu quero pensar que deve ser um momento muito especial, deve ter sido um momento muito especial. O que levou este homem, não apenas no contexto de ouvir o que Jesus contou, mas também por estar ali com ele à mesa. A presença de Jesus sempre transmitia paz, sempre transmitia alegria, segurança, e isto incentivava as pessoas. Por isso multidões caminhavam ao lado ou ao redor de Jesus, e às vezes até atrapalhando a sua caminhada, atrapalhando inclusive outras pessoas se aproximarem de Jesus, e isto era muito comum. Mas quando Jesus fala a respeito dos primeiros lugares, e ele trabalha essa questão a respeito de chamar alguém para tomar uma refeição na sua casa, versículo 13, antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E é neste contexto,
por causa de Jesus, e Jesus sempre causou isso nas pessoas, e isso fez com que aquele moço fizesse essa afirmação: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa aqui, que tem incomodado o meu coração, e deve ser a tônica da nossa vida. A gente precisa aprender a ter um deleite real, verdadeiro e intenso no Senhor Jesus. A gente precisa aprender a nos alegrarmos, nós precisamos aprender a nos alegrarmos mais em Jesus, pela sua companhia, pela sua presença na pessoa do Espírito Santo habitando o nosso coração. Aquilo que Ele ofereceu, nos oferece e oferecerá, deve ser algo que deve entrar no nosso coração como a maior e a mais deliciosa refeição da vida. A gente deveria, assim como Ele próprio disse ao Pai, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele disse isso aos discípulos. Ele está dizendo: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai e terminar a obra, completar a obra do meu Pai. Deve ser também aquilo que move o nosso deleite, a nossa alegria. Embora sim a perdição seja real, sim a perdição é terrível, sim a perdição levará consigo o diabo, levará consigo a besta, levará consigo o falso profeta, levará consigo todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, e ali serão atormentados, sim, de dia e de noite, ou seja, ininterruptamente e para sempre. Quer dizer, não haverá momento para um cafezinho, não há momento para uma folga, sempre em tormento. Embora isso seja real, seja terrível, seja algo que mexe com o nosso coração, mas a presença de Jesus é superior a isto. Estar com Jesus é melhor do que temer a perdição eterna. Então Jesus, deparando com esta afirmação, ele conta uma parábola. E aqui a parábola é um homem que resolveu dar um banquete ou uma grande ceia. Ele convidou a muitos, está no versículo 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E agora, nesta questão do convite, você precisa entender algumas coisas culturais, certo? Primeiro, nas aldeias orientais, no caso Oriente Médio, você tinha normalmente um compromisso com a aldeia. Nós já falamos isso em outras parábolas com respeito a você acolher em casa, né? E aquele que estava na sua casa, ele acabava sendo hóspede não só da sua família, mas de todas as famílias da aldeia. Há uma ligação muito grande dos aldeões, mas aqui também tem um contexto de que ao dar um banquete ele convida, e normalmente são as pessoas que não estão inseridas com deficiência, das sarjetas, jogados fora. Então ele faz um convite e convida aqueles que são de família, líderes, seja ele qual líder for, e convida a todas essas pessoas para o banquete. Jesus os resume em três grupos, e o primeiro grupo se encontra no versículo 17, ou melhor, versículo 17, não começa ainda o grupo. Ele fala a respeito de uma outra coisa também cultural. Olha o versículo 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Veja, respondendo aqui ao moço, Jesus disse que certo homem, versículo 16, deu um grande banquete e convidou a muita gente. Então, o que ele fazia? Ele chamava e dizia: olha, você está convidado, e convidava todo mundo. Então aquela pessoa dizia o seguinte: para quando? Aproximada vai ser no dia tal. Aí a pessoa: ok, tá, não, eu não posso, ou eu posso. Então aqueles que confirmaram o convite, eles agora aguardavam. Agora tinha o segundo convite.
O segundo convite está no versículo 17, é que quando tudo estivesse preparado. Por que ele fazia isso? É o confirmar presença. Então ele vai lá e tem uma lista de 100 pessoas, ou de 10 pessoas. Se ele tem uma lista de 10 pessoas, ele vai providenciar alimentação para 10 pessoas. Se ele tem uma lista de 100 pessoas, ele vai providenciar uma alimentação para 100 pessoas. Então ele tem a confirmação de muitas pessoas. E agora então ele já preparou tudo. Vamos pensar que ele já tenha matado vários bois, vários carneiros. Então ele teve uma despesa gigantesca para alimentar aquele povo. E agora ele está tudo pronto. Ele diz ao servo: vai lá agora e confirma. Pode vir, já está pronto. Versículo 17, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, porque há o convite e agora o aviso, que é o segundo convite: vinde, porque tudo está preparado. Versículo 18, diz que não obstante, todos, a uma, ou seja, unanimemente, começaram a excusar-se, e aí agora entre os grupos. O primeiro grupo está aí no versículo 18, disse, vamos ler juntos? Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Este é o primeiro convidado. O primeiro convidado, ele vai recusar. Ele já falou que iria, mas no momento certo ele diz: não posso ir. Qual foi a justificativa? A justificativa foi: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Isto, até mesmo no nosso contexto cultural, seria improvável. Por que seria improvável? Porque não é muito comum que você compre um terreno sem conhecê-lo, principalmente no contexto oriental, porque segundo alguns comentaristas relacionados à cultura, eu pesquisei pelo menos dois, mais um chamado, que eu tenho usado até muito dele aqui, Kenneth Bailey. Ele diz que no contrato de venda, não era só o contrato de um terreno medindo tantos metros quadrados, mas normalmente ali naquela cultura, o contrato vinha um terreno medindo tanto, com tantas fontes de água, com tantas área de mata, com tanta área de plantação, tem animais, não tem animais, era tudo muito detalhado. Então a justificativa dele aqui era falsa, era uma desculpa esfarrapada para não ir. O que está dizendo aqui é: eu prefiro o meu terreno a estar na casa deste amigo de quem está oferecendo o banquete. E esta decisão tomada é uma decisão de rejeição depois de ter falado que iria. Aí você tem no versículo 19 o segundo grupo representado por mais um homem. Vamos ler? Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Novamente, uma desculpa esfarrapada. E agora eu vou citar aqui alguém que foi citado como um comentarista árabe cristão, que ele, falando sobre as parábolas de Lucas, ele frisou isso porque ele foi criado, ele cresceu nas aldeias orientais, então com muita autoridade ele diz, e afirmou que quando se vendia animais para trabalho, normalmente tinha 2 maneiras. Tem lá o local, a feira, em que você leva os animais para lá, mas só que essa feira ela é montada ao lado de um campo, para que eu chegue e vou comprar então um animal de arado, eu pego o animal, vou lá e testo o animal. Eu experimento se ele é bom realmente para trabalhar ou não. Após isso eu compro. Ou o segundo
maneira, a segunda maneira, que era, normalmente, você estava negociando diretamente com um comprador, uma junta de bois, e aí você informava o possível comprador: venha amanhã, porque amanhã eu vou trabalhar com eles, e você pode confirmar o que eu estou falando sobre a minha junta de bois que eu estou querendo vender para você. Então a pessoa ia lá, via, e depois então comprava ou não comprava. Então, mais uma vez, o que está acontecendo aqui é alguém dizendo: eu prefiro os meus bois, os meus animais, a estar com este que fez, que promoveu este banquete. Agora nós vamos então para o versículo 20, que é representando o terceiro grupo. Vamos ler? E outro disse: casei-me e por isto não posso ir. É interessante porque, partindo do contexto oriental e principalmente das leis dadas a Israel pelo próprio Senhor, você tem uma ideia de que ele acabou de casar-se. Mas o texto não fala que ele acabou de casar-se, só fala que ele casou. Mas vamos pensar que realmente tenha acontecido isso. E se você voltar comigo em Deuteronômio 24, versículo 5, Deuteronômio 24, versículo 5, você entenderá a questão da possível justificativa. Vamos pensar que ele realmente houvesse casado naquele mesmo dia. Olha só o que diz Deuteronômio 24, 5. Podem ler bem forte. Então a lei era: se ele era recém-casado, ele não podia ir à guerra. Por quê? Porque ele tinha que cuidar da sua esposa. Ele tinha que cuidar da sua esposa. Nem para o seminário deve ir casar e ir para o seminário, porque dá uma dificuldade, porque você tem que ficar muito tempo estudando, e aí então a esposa fica mais sozinha, ela sai de casa, ela sai da... Então não casa não, viu, Rick? Casa depois, tá bom? A não ser que Deus manda para você. Mas normalmente requer, né? A esposa requer um cuidado maior, porque ela acabou de sair da casa dos pais, vai para a casa do marido, o marido também tem uma adaptação, então ele ir para a guerra e ainda corre o risco de guerra, ele morrer. Então o Senhor disse que durante um ano ele deveria ficar e cuidar da sua esposa. E aí então, aqui ele dá essa desculpa: casei-me e por isso não posso ir. E aqui ele não pede nem desculpa, ele fala assim: aí peço que tenha-me por excusado. Não, ele falou assim: casei-me, não vou. Mas vamos pensar que ele tinha casado mesmo naquele dia. Por que então ele aceitou o convite anterior? Porque o casamento não era marcado de hoje para amanhã, tinha todo um processo. Então ele estava dizendo novamente, dando uma desculpa esfarrapada, para dizer: nós não queremos relação com este homem, nós não queremos relação com este homem. Agora nós temos um quarto grupo, que o primeiro é convidado, o segundo é convidado, o terceiro é convidado, mas o quarto grupo ele é trazido, é diferente. Olha só o versículo 21, porque antes dele trazer tem alguma coisa importante, interessante aqui. Vamos ler o versículo 21? Voltando, o servo tudo contou a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Uma coisa que me chama a atenção é a palavra irado. Irado. Isso tem a ver e liga direto na questão da condenação eterna, porque a condenação eterna nada mais é do que Deus colocar debaixo da sua ira todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus, que não creram no Senhor. O relatório trazido deixou aquele dono da casa
irado e ele dá uma ordem. E ele sai agora para buscar os menos favorecidos que não haviam sido convidados. E a palavra aqui é trazei, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui. O trazer para aqui, claro, não é uma questão de não quero ir, vamos, não quero, vamos, tem que, não, é um convencimento argumentativo. Tratar com clareza e dizer, está sendo oferecido e você deve ir comigo participar deste banquete do meu Senhor. Esta é a visão. E aí quem são eles? Pobres, cegos, aleijados e coxos, ou seja, alguém que não fazia parte dos convidados. E essas pessoas foram então trazidas para o meio. Olha só o que diz o versículo 22, vamos ler? Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então significa que aquele servo foi bem sucedido com este grupo diferente, o grupo de pobres, aleijados, cegos e coxos. Então todos aqueles que foram abordados em que local, em que lugar? Pessoas menos favorecidas. Olha só o que ele diz aqui: ruas e becos da cidade. Ele não disse casas, vai nas outras casas e chame, mas está chamando de alguém que realmente era abandonado, deixado fora, rejeitado na sociedade. Esses são trazidos. E o relatório é ainda que não agrada ao dono da casa, porque ele disse assim: já chamei, trouxe, mas ainda há lugar. E havendo lugar, ele dá uma outra ordem, versículo 23, vamos lá? Depois lhe disse o servo: Senhor, 22? 22. E 23, vamos lá. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Você tem o primeiro grupo convidado, o segundo grupo convidado, o terceiro grupo convidado, você tem um quarto grupo que é trazido, e você tem um quinto grupo que é obrigado. Obrigado. Vai agora, já não é mais na aldeia, agora é fora da aldeia, e obriga pessoas a entrarem, a virem. Normalmente a gente pensa no enchimento da casa, mas Jesus não está preocupado com o desfecho, com o encerramento da festa. Ele não se preocupou em falar assim: a casa ficou cheia, e aí todos comeram, se fartaram, ficaram alegres e tudo bem. Não, ele parou aqui e ele agora faz um juízo para os três primeiros grupos. Qual é o juízo? Versículo 24, vamos ler? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Por que Jesus fala isso? E por que ele fala isso de forma tão enfática? Bom, qual é o sentido desta parábola? Eu a interpreto, juntamente com outros, embora haja outros que pensem um pouco diferente, mas eu interpreto como os três primeiros grupos dos muitos convidados, Jesus estava fazendo referência ao povo de Israel, aos judeus, aos religiosos, aqueles que rejeitaram e estavam rejeitando ele. O segundo grupo
que seria então o quarto grupo, né? O primeiro, segundo, terceiro representando os muitos convidados. Aquele grupo que foi trazido, que são os coxos, os doentes, os pobres, esses são justamente aqueles que causavam nos fariseus, nos saduceus, nos religiosos, uma revolta, porque Jesus convivia com eles, que eram os pecadores, os publicanos. E Jesus estava se relacionando com eles ao ser chamado para um jantar, e ele ia, ao receber uma prostituta que vinha até ele pedindo socorro, ao se relacionar com pessoas abandonadas e rejeitadas pelos religiosos. Então, este grupo do que foi trazido das aldeias, das vilas ali, este grupo representa aquele povo rejeitado pelos aldeões, rejeitado pelos judeus, no caso, rejeitado pelos religiosos, que Jesus acolhia quando vinham até ele. E o terceiro, ou o grupo final, que seria o quinto grupo, dentro dos três convidados, trazido. E o quinto grupo, que é obrigado, esse grupo aí eu entendo como nós, os gentios, que está fora da aldeia, sai agora fora da aldeia, pelos caminhos, pelas trilhas, pelos atalhos, e obriga-os a vir. Eu não tenho muito tempo para fazer isso, mas eu preciso só mostrar para vocês uma coisa interessante, dentro dessa interpretação, referente à recusa dos judeus e à inserção nossa. Primeiro, nós vamos para João, capítulo 1. Nós já estudamos bem esse texto aí nos PGs, né? O versículo 11 e 12. 11, 12 e 13. Leiam, por favor, João 1, 11, 12 e 13. Vamos lá? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este versículo aqui, ele nos dá uma luz a respeito dessa parábola, mas tem aqui, e aí o texto é maior, eu não posso usar todo o texto, Romanos capítulo 11, Romanos 11, vamos ler só versículos 11 e 12, porque tem muita mais coisas aqui, eu não posso me gastar nesse texto aqui, até porque senão eu não volto para a parábola, para as aplicações, né? Veja bem o versículo 11, vamos ler juntos? Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, o 12, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a rejeição de Israel. Ele está dizendo que por causa da rejeição de Israel, o evangelho agora é dado aos gentios, assim como João Batista, assim como João escreveu, veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora ele está falando e apontando que esta rejeição, esse tropeço de Israel, foi o que Deus usou para que o evangelho fosse oferecido aos gentios. E aqui nesse texto, você pode ler depois em casa, ele é riquíssimo. Ele vai falar sobre por causa da desobediência, podaram então da oliveira verdadeira, né? Aqueles que estavam
rejeitando, eles foram cortados, e a oliveira brava, que somos nós, fomos enxertados nesta oliveira, essa videira, e ela agora produz, porque nós somos alimentados com a raiz daquela que estava firme ali, simbolizando Jesus. Então ele aponta para a afirmação realmente de que esses que rejeitaram, esses 3 primeiros grupos que rejeitaram, eles rejeitaram, e agora o evangelho é oferecido tanto aos pecadores, aos menos rejeitados. O reino de Deus é gracioso, porque ele não está no mérito do religioso, ele não está no mérito do povo que foi a base para a revelação de Deus ao mundo, que foi os judeus, que foi Israel, mas a graça de Deus vai além disso, vai também aos pecadores, aos pobres, miseráveis, e se estende além fronteiras, chegando até a nossa geração e a nossa cultura. Esta é a parábola, esse é o significado da parábola. E eu preciso então fazer algumas aplicações dela, porque o que isso tem a ver conosco? O que nós podemos aprender disto? Certo? Tem alguma dúvida com respeito à parábola que você gostaria de tirar? Pode perguntar. Não havendo, vamos então para as aplicações. Primeira, não basta ser religioso ou de família religiosa. É preciso ouvir, crer e se envolver no chamado de Deus. É uma coisa muito interessante, porque erradamente as pessoas têm entendido a bênção e a doutrina da eleição de uma forma totalmente equivocada, e pensando que se eu sou, então de qualquer maneira eu vou ser salvo. Não, a eleição, ela me faz desejar fazer a vontade de Deus. Ela me faz ter nojo do meu pecado. Não basta simplesmente eu ser membro de uma família, isso não me garantirá no céu. E Jesus fala isso quando ele diz para aquele moço, diz para todos que estão ali: estes que me rejeitaram, de maneira nenhuma comerão pão comigo, herdarão ou entrarão no meu reino. Segundo, há muitas pessoas que pensam que tendo nome no rol de membros da igreja é suficiente para garantir a vida eterna. Sabe, muito parecido com os judeus, eles pensavam que por ser da linhagem de Abraão, por ter a lei de Moisés, isto era só por isso suficiente para a salvação. Mas se você olhar em Romanos 9, você encontra justamente Paulo dizendo, no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nem por ser descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. É algo da promessa, não tem a ver com a geração de Abraão simplesmente. E muitas pessoas pensam que ser membro da igreja, isto é suficiente. Ser membro da igreja, isto não está bom, eu vou lá na igreja de 3 em 3 meses, eu vou lá de vez em quando, eu mando meu dízimo, eu dou umas ofertas, e eu apareço de vez em quando, e como se isso lhe garantisse o passaporte para a nova terra e o novo céu, e não garante. É necessário ter envolvimento. O envolvimento é a evidência de que você faz parte. O envolvimento na obra de Deus, e isto com alegria, com deleite, e isto com prazer na obra do Senhor. É isto que evidencia uma vida em Deus. Terceiro, nada nem ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. A rejeição do chamado de Deus por algumas pessoas não diminui o número dos eleitos e salvos para o novo céu e a nova terra. Ou seja, o número está estabelecido e aqueles que rejeitam não interferirá. Porque o que aconteceu ali? Ele disse: vai lá e busca. Está faltando? Vai lá e obriga.
A questão aqui não é no obrigar, não é nem no trazer. A questão aqui é que o número exato daqueles que estarão no banquete final, ele é fechado e ele não será diminuído e nem aumentado. É o número exato. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Eu quero até parar um pouquinho aqui, para que você comece a orar. Não fique preocupado, mas ore, para que toda a sua família, toda a sua geração, faça parte deste grupo que é trazido ou obrigado para entrar no banquete. Faça parte. Então há vagas. Há vagas, então continue orando, continue clamando, continue pedindo ao Senhor para que os busque. Agora, de que forma que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso da maneira que você vai pregar o Evangelho, você vai anunciar o Evangelho, e você vai falar o Evangelho, e o Espírito Santo promoverá a vinda dessas pessoas para a casa de Deus. A nova terra e o novo céu terá o número exato dos eleitos de Deus. Ele trará de todo canto da terra, de todas as etnias, de todos os povos, os seus eleitos. Nenhum se perderá. Nenhum se perderá. E ninguém entrará também por ter um título. Eu sou da família, eu sou descendente de Moisés, então eu vou entrar. Não é por isso. E aquele que está em Jesus tem este relacionamento com o Senhor. 4. A rejeição do convite de Deus pelo homem resulta na ira de Deus e na condenação eterna. Olha, a gente tem uma mania de querer justificar Deus, e achamos que Deus é maldoso quando Ele usa a sua justiça, quando Ele aplica a sua justiça, quando Ele determinou que nações inteiras fossem destruídas. Deus é injusto por isso. Não, Deus não é injusto por isso. Na verdade, o que deve nos preocupar é Ele não ter feito isso com todo mundo, porque Ele tinha propósito. Ele tinha propósito, mas quando alguém o rejeita, isso resulta na ira de Deus. Agora, é necessário que você entenda que a ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira é pecaminosa, a nossa ira é rancorosa. A ira de Deus é a sua justiça aplicada. É a sua justiça aplicada, nada mais que isso. Ou seja, Deus dará aquilo que a pessoa merece. Só isso. Deus dará aquilo que a pessoa merece. Nós tivemos agora, está havendo muita discussão sobre a questão do Sul. É porque é um estado assim, é porque o governador não sei o quê, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Aí eu falei para quem estava falando comigo, eu disse, olha, se fosse assim, era para o Senhor pegar um turbilhão de água do Sul e jogar no Rio de Janeiro, naquele show pornográfico que teve lá. Eu não estou dizendo que não seja juízo de Deus, eu estou dizendo que não é juízo de Deus só por causa deles. Hoje mesmo eu estava lendo em Lucas, e o Senhor Jesus falando no capítulo 13 aqui, Ele diz assim, olha, capítulo 13, versículo 4, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora, sim, é juízo? Sim, é juízo contra o pecado, para mostrar que Deus está vivo, é justo, e Ele ministrará seu juízo final, mas não é por causa de um pedaço ali, é por causa nem tanto do país, é muito mais por causa da igreja. No quarto domingo pregarei sobre Romanos 1, 18 em diante, sobre a ira de Deus. E a ira de Deus, ela não vem por causa de uma nação ímpia, ela se manifesta por causa do povo de Deus que desobedece.
Então, a ira de Deus é a sua justiça plantada, ministrada sobre um grupo, vários grupos, ou no juízo final, a ira será demonstrada. 5. A graça de Deus se estende a todos os pecadores, sendo eles religiosos, que possam se arrepender, rejeitados, afundados em pecado, ou além da esfera nacional dos judeus, desde que haja arrependimento. E esta graça é tão maravilhosa, porque você que é religioso, você que aprendeu a temer a Deus, você que é servo do Senhor, que é piedoso, você que ama o Senhor Jesus, você que diz não a tantas coisas que você sente vontade de fazer, você que não faz coisas terríveis como muitos outros fazem, é salvo porque Jesus Cristo morreu por você e você creu e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e então você tem essa convicção da salvação e será apresentado justificado perante Deus o Pai. Mas também uma outra pessoa, ainda que ela fosse uma estupradora, uma pessoa estupradora ou um estuprador, e se ele viveu nesse horrendo pecado e no final da sua vida ele se arrependeu de verdade do seu pecado e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e às vezes nem tempo deu para voltar e corrigir alguma coisa ou fazer o bem, ele também será salvo, porque é graça, não é mérito. Não é mérito. Esta graça alcança todo o coração arrependido. A única exigência é o arrependimento. Ou seja, eu tomo consciência de quem sou, tomo consciência de quem é Deus, tomo consciência da obra redentora de Jesus, na sua eficácia, confesso-me pecador, confesso-me merecedor do inferno, confesso crer em Jesus, em Deus Pai, como aquele que ministrará a ira no juízo final, confesso crer em Jesus como meu Redentor, meu único Salvador, meu único mediador e o meu Senhor, e isto me dá então a bênção da salvação em Cristo Jesus, e por isto posso afirmar finalmente, somos parte desta graça. Somos parte desta graça. Esta parábola tem para apontar isto. Religiosos podem ser condenados. Pecadores e até fora do povo de Israel, arrependidos, podem ser salvos. Que maravilha olhar para Jesus. É experimentar de Jesus. Que maravilha é poder dormir em paz. Que maravilha é poder, mesmo em momentos de pecado, a dor do pecado, a tristeza do pecado, ela vem pelo fato de estar contrário ao meu Senhor, a quem tenho intimidade, respeito, mas ao mesmo tempo, ainda que tenha cometido um pecado, este pecado não poderá me levar para a condenação, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. E no último dia, hoje já estamos fazendo parte deste grupo convidado. Já experimentamos na mesa espiritual o pão do céu. Já podemos experimentar o sabor, a delícia da comunhão com Deus. Mas isto nos será consumado no último dia. Inclusive na Santa Ceia, o Senhor Jesus diz o seguinte: não beberei do fruto da videira até o dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Haverá um grande banquete. Um grande banquete. E todo aquele que crê e crerá em Jesus e o confessou, estará ali naquele banquete. Mas aqueles que são de Israel, que não se converterem, eles não entrarão
nesta festa, neste banquete. A vestimenta para entrar ali é justamente o sangue de Cristo, confessado e respeitado. Eu espero que você não fique com essa mensagem só para você. Compartilhe esta mensagem. Compartilhe esta mensagem. Chega em casa, abra lá de novo no canal da igreja, pega o estudo e compartilha com amigos, com familiares, através do WhatsApp ou Facebook, como você quiser, mas compartilha. Tem muitas maneiras de pregarmos o Evangelho, e uma delas é fazendo assim, tá certo? Com certeza você estará abençoando mais vidas também. Vamos orar ao Senhor? Tem mais alguma, ou tem alguém para falar alguma coisa que precisa falar? Até na cruz ele mostrou a graça com o ladrão. Isso aí. Nem pôde voltar a descer para ser batizado, nem membro de uma igreja, nem descer para ser qualquer coisa, ali mesmo. Agora, se ele tivesse saído, sim, ele teria sido batizado, seria membro de uma igreja e serviria o Senhor Jesus. Lá atrás, só um minutinho, porque eu não ouvi com barulho aqui. A oração a viajar amanhã. Muito bem, a Ana Paula viajou ao trabalho, né? Então vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé, aqueles que podem.